Eu vim aqui hoje falar para vocês sobre o maior professor que eu tive na vida. O nome dele é fracasso. Estamos em janeiro de 2014. Eu estou andando pela praia com sapato de salto na mão e eu choro muito. Há exatos 25 minutos eu havia sido demitida de uma multinacional, onde eu trabalhei por 6 anos. Doía a barriga, doía o peito, doía a cabeça, doía o coração. Junto a isso, o término de um noivado. Ao mesmo tempo, eu tinha perdido minha referência de carreira, de emprego, de casa. E eu literalmente fui à lona pela primeira vez. Nesse momento, eu tinha 2 escolhas. Mandar rapidamente currículos ao mercado para estancar aquela dor e, quem sabe, até esquecer o término do noivado. Ou, efetivamente, usar aquela oportunidade para uma oficina de aprendizados e novas possibilidades. Eu sacudi a areia, me inscrevi em um curso de coaching e fui viver o projeto de desenvolver a minha própria empresa de desenvolvimento humano, coaching de carreira e de negócios. Junto a isso, em meio a tantas técnicas de coaching às quais eu me submeti, eu resgatei um sonho de infância, que era um dia escalar o Everest, a maior montanha do mundo. O sonho de infância virou um sonho de adulto, que era cumprir o chamado Projeto 7 Cumes, escalar as 7 maiores montanhas de cada continente. A maior montanha da América do Norte, que fica no Alasca, a maior montanha da América do Sul, que fica na Argentina e chama Aconcagua, a maior montanha da Europa, que fica na placa tectônica da Europa, na Rússia, Elbrus, a maior montanha da África, que se chama Kilimanjaro, o Everest, que é a maior montanha da Ásia, a pirâmide Carstens, que é a maior montanha da Oceania, e, finalmente, o maciço Vinson, que é a maior montanha da Antártica. O sonho de adulto virou um plano, e eu tinha muito o que fazer. Eu precisava começar por algum lugar, e eu comecei por um curso de escalada em rocha, no Rio de Janeiro, para descobrir 2 coisas. Uma, a escalada em rocha não tem nada a ver com o preparo efetivo necessário para a escalada em gelo. E 2, eu morria de medo de altura. A escalada em rocha deu vazão a um curso de escalada em gelo. Eu tive a oportunidade de ir à Bolívia e escalei minha primeira montanha de 6.000 metros. Chegar a 6.000 metros me deu a certeza de que eu estava um passo mais próxima do meu sonho do Everest. E, claro, junto a tudo isso, um preparo de treino físico, de resistência, de força e de potência. 6 meses depois, eu me via voando para a Argentina para escalar o Aconcagua, janeiro de 2015. Eu cheguei lá, feliz, realizada e me sentindo preparada. A empresa de coaching decolava e a ideia da demissão e do término de um noivado parecia algo de outra vida. Foram 16 dias de expedição, eu fazendo questão de carregar todo o meu peso, com essa minha estrutura enorme, 21 quilos de mochila nas costas, e muito impressionada com toda a beleza daquele lugar. Chegamos efetivamente ao dia do ataque ao cume. Eu acordei de madrugada, parecendo uma criança. Eram 2 horas da manhã. Consegui escalar por 8 horas e, numa desobediência e teimosia a uma ordem expressa do meu guia, que tinha proibido eu ir ao banheiro naquele lugar, eu caí. Eu caí num lugar íngreme e perigoso e não consegui me recuperar para poder continuar a escalada. A exatos 312 metros do cume, eu tomei a decisão mais difícil até ali, que era voltar. E ali eu fui à lona pela 2ª vez. Nesse momento, eu lembro de os dias se passarem com muita lentidão. Perguntas e mais perguntas. Eu havia me preparado o suficiente? Eu havia comido o que era preciso comer? Eu havia treinado o necessário? E as respostas eram não, não e não. Desse dia em diante,
eu passei de 50 quilos para 60. Eu mudei meu treinamento de 3 dias por semana para 7. De 2.000 calorias, eu passei a ingerir 4. E de 6 horas de sono, eu dormia 8 ou 9. Eu fazia 4 coisas, e isso eu fiz durante 1 ano e 9 dias da minha vida. Eu comia, dormia, treinava e trabalhava. E eu puxava um pneu, que virou meu melhor amigo durante esse ano. Era a melhor forma de simular o arrasto do trenó na neve, nas ruas do Rio de Janeiro. A partir de ali, foram 7 montanhas em 1 ano e 9 dias. A realização de um sonho, um recorde brasileiro de ser a primeira pessoa do nosso país a cumprir esse projeto em 1 ano. E, principalmente, muitos e muitos aprendizados. O primeiro aprendizado que eu compartilho com vocês é que, para a gente conseguir alguma coisa na nossa vida, a gente precisa saber o que é. Qualquer sonho precisa começar em um ponto A e terminar em um ponto B. Quanto mais específico e mensurável é o nosso sonho, mais o nosso cérebro nos impulsiona a chegar lá. Eu aprendi isso no Denali, no Alasca, a montanha mais fria do mundo. Foram 16 dias de expedição, éramos em 6 brasileiros, todos carregando o seu próprio peso, 58 a 60 quilos, entre o trenó e a mochila. E por que eu aprendi isso, que todo sonho começa num ponto A e acaba num ponto B? Porque chegar naquele cume, o primeiro cume do projeto, 7 cumes, era só um pedacinho do meu sonho. O grande sonho era completar o projeto como um todo. E eu tinha que prosseguir. Depois disso, eu aprendi que um sonho grande ele só é possível ser alcançado quando ele é fatiado. Eu aprendi isso na África, quando eu juntei 2 expedições, África e Europa, em uma, para me beneficiar de vantagens de logística, vantagens financeiras, vantagens de tempo, para eu poder voltar ao Brasil e continuar treinando. E descobri que, fazendo isso, eu não estava fatiando meu sonho. Na verdade, eu só estava me desgastando mais e deixando de aproveitar as experiências e os aprendizados daquele lugar tão mágico. No Polo Sul, eu aprendi que só com planejamento e estratégia a gente alcança coisas difíceis. O Maciço Vinson é uma montanha onde eu peguei menos 45 graus. Todo o meu equipamento congelou, a minha roupa congelou, minha máscara congelou, meu protetor de nariz congelou. Teve um dia que eu usei todas as camadas de roupas que eu tinha, entrei dentro de um saco de dormir para menos 40 e por 1h30 eu tremi até dormir de exaustão. Sem planejamento e estratégia, a gente não vai muito longe. O Everest me ensinou muitas coisas. O maior aprendizado que eu tive foi que nada grandioso a gente faz sozinho. Chegar ao cume daquela montanha, uma grande parte do meu sonho, envolveu um trabalho coletivo, de apoio, de carinho, de preparo, de exercícios, da própria expedição, do próprio caminhar ao cume. Nada foi feito no singular, tudo foi feito no plural. Na maior montanha da Oceania, eu aprendi muitas coisas. Em meio a uma tribo canibal, ainda existente, muito amigável, que nos guiou por florestas, amigável, estou aqui inteira, que nos guiou por florestas e pântanos, andamos molhados por 6 dias, debaixo de chuva, com lama até o joelho, usando guarda-chuva, galocha, capa de chuva, enfrentando escalada em rocha, enfrentando escalada em gelo, enfrentando abismos e cabos de aço. Eu aprendi uma coisa importante que serve para qualquer ambiente da nossa vida. A riqueza da diversidade e do imponderável, ela está sempre na nossa frente. O desconforto que o imponderável ele gera nos cega. E só quem tem olhos para enxergar é que consegue ir além disso. O maior aprendizado eu deixei para o final. No dia 16 de janeiro de 2016, eu aprendi que o fracasso ensina mais que o sucesso.
E às 4h eu cheguei no cume do Aconcagua. O professor do fracasso eu aposento hoje e dou lugar a um professor muito mais importante, que vai me levar à escalada mais eletrizante, desafiadora e profunda de toda a minha vida. O nome desse professor é Amor. E a nossa expedição envolve 3 pessoas. Eu, o meu guia de todas as montanhas e o nosso bebê. Nós estamos grávidos. Muito obrigada.